Vamos estudar a palavra? Você trouxe Bíblia, abra em Êxodo capítulo 33, no versículo 18. Nós vamos ler esse versículo da palavra de Deus, Êxodo 33, versículo 18. Isso. Antes de lermos, levanta a mão aí, em sinal de rendição a Jesus. Repete essa oração, essa declaração de fé junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Também quero te desafiar algo. A gente multiplicou os cultos da noite, né? Era só um, agora são dois. Às 5 e às 7. E você está vendo que tem umas cadeiras vazias aí do teu lado? Era para acontecer isso mesmo. A gente estava com os cultos da manhã também muito lotados. Agora tem espaço. Então dá nome para a cadeira do teu lado, está vazia, que é o irmão que você vai convidar. Amém? Em breve nós vamos encher. Se tiver que abrir mais culto, a gente abre, né? Graças a Deus por isso. Amém? Posso contar com você? Quem vai dar nome para a cadeira? Deixa eu ver. Teve vários. Amém. Vai estar do teu lado aí, em nome de Jesus, em breve. Teve um irmão que eu falei isso, ele tirou a foto da cadeira, colocou o nome da pessoa e ele fez eu mandar um recado para ela de oração no final do culto. Falou: o pastor está te convidando. E a pessoa veio na igreja, deu certo. Mas eu não vou convidar todo mundo, você convida. É para você convidar, não eu. Tá bom, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Vamos ler mais uma vez, todo mundo junto? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Que oração poderosa, que oração linda. Essa é a oração de Moisés pedindo ao Senhor: Deus, me mostra a tua glória. E sabe, eu creio que se nós queremos experimentar a glória do Senhor, o poder de Deus, nós precisamos trilhar caminhos novos de consagração. É muito interessante o que está acontecendo aqui. Antes de Moisés orar assim, o povo de Israel havia caído, pecado. Moisés foi subir a montanha para buscar Deus, e o povo ficou esperando demais, e eles construíram um bezerro de ouro. E eles começaram, o povo, a reclamar e adorar a outros deuses. E quando Moisés desce, ele fica irado. E aí ele chama o povo e fala: olha, Deus está na iminência de ir embora. E nós precisamos agora buscá-lo. E ele começa a orar. E ele propõe caminhos novos de consagração para o povo. E depois de trilharem esses caminhos de consagração novos, quando ele ora agora, ele pede: Deus, me mostra a sua glória. O Senhor se revela a ele de forma especial. Nós temos estudado como igreja a respeito de um tempo novo de Deus. Quem quer viver algo novo de Deus? E eu creio, tenho certeza, nós vamos viver algo novo de Deus. Mas para viver o novo, a gente já estudou que a gente precisa de odres novos, a gente precisa aprender a resolver problemas antigos, a gente precisa preparar um exército, mas a gente precisa também percorrer caminhos novos, buscar a Deus de uma forma especial, caminhos novos, trilhas novas de consagração. Eu lembro que quando eu me converti, logo na sequência, eu comecei a buscar muito a Deus. E eu tive experiências muito especiais do poder de Deus, porque eu passei a trilhar caminhos de consagração que eu nunca tinha trilhado antes. Então, eu nunca tinha participado de vigílias, e eu comecei a participar de vigílias. E nessas vigílias Deus começou a se revelar para mim. Eu lembro que eu nunca tinha visto documentários, vídeos sobre avivamento. Eu tinha uns amigos, naquela época eu estou velho, né? A gente locava
Meus filhos nem sabem o que é locadora. Esse dia eu estava falando da locadora, do videocassete. Eles, o que é isso, pai? Eu falei, tô velho. E aí a gente locava naquela época na Carisma. Quem é antigo aqui tinha Carisma, que era a locadora que você podia alocar filmes cristãos. E eu lembro que nessa época a gente locava lá os documentários dos avivamentos que estavam acontecendo. E aí a gente fazia um rodízio entre os amigos. Quem ia na casa de quem para assistir o que Deus estava fazendo no mundo. Eu lembro que nesses encontros eu vi a primeira vez os encontros evangelísticos do Reinhard Bonk, aquela multidão que você não via fim na África, tantas histórias. Também lembro das viagens missionárias. Eu nunca tinha feito isso. A gente começou a ir em viagem missionária, e aí pregava, ia de casa em casa, ministrava para as pessoas, e aí nas casas tinha experiência com Deus. Depois eu virei líder, comecei a levar os adolescentes. Eu lembro de um adolescente vindo para mim: pastor, eu fui orar, quando eu orei a pessoa ficou possessa, eu expulsei o demônio. Ele falou, e eu ouvindo o menino falar, fiquei lembrando dos discípulos que Jesus envia, falando: até os demônios me obedeceram. Eu falei, Deus, quem quer viver coisas novas com Deus? Você precisa trilhar caminhos novos de consagração. E foi exatamente isso que Moisés propôs ao povo. Moisés começa a levar o povo a buscar Deus de uma forma que ele nunca tinha buscado. Primeiro, Deus está na iminência de ir embora. Olha, veio aqui, entreguem os atavios, fala a Bíblia, né? O que são os enfeites de vocês? Por que entregar enfeites para o Senhor era uma forma de se consagrar? Primeiro, eles estavam de luto. Deus estava indo embora. Então, é para tirar os brincos, os braceletes. Era uma maneira de declarar: não é tempo de celebrar, Deus está indo embora. Mas além disso, o que eles tinham usado para fazer os bezerros de ouro? Os enfeites, os atavios. Era uma forma de falar: olha, Deus, a gente devolve perdão. Era um clamor por arrependimento. O que mais que eles fazem? Moisés vai lá e fala: olha, eu vou construir uma tenda fora do arraial. Ainda não era o tabernáculo, tá? Essa tenda era a tenda do encontro. Era uma tenda de oração. Hoje a gente tem sala de oração. Moisés já tinha inventado faz tempo a sala, tá? Ele vai lá fora do arraial. O tabernáculo vem depois, tá? Ele era no centro do arraial e tinha todo um equipamento especial. Ele vai lá e monta uma tenda de encontro com Deus fora do arraial e fala para o povo: ó, numa hora marcada eu vou sair para orar lá na tenda e vocês vão orar junto comigo. E a Bíblia diz que na hora que Moisés ia, todo mundo ia para a porta da tenda e começava a orar, a comunidade toda. Quando Moisés entrava na tenda, vinha uma coluna que era uma nuvem e parava na porta da tenda, e aí todo mundo começava a adorar a Deus na porta da tenda. Moisés também, nessa época, ele não apenas ora na tenda e convida o povo a fazer isso, ele sobe a montanha para buscar Deus. Quem já orou no monte aqui? Moisés foi orar no monte. Ele está falando com Deus: mostra a tua glória para mim. E Deus fala: sobe a montanha. E aí quando ele sobe a montanha, a Bíblia diz que Deus manda ele se esconder entre as rochas. Deus tapa a fenda da rocha, né? E se revela a ele de forma especial. Moisés também, a Bíblia diz que lá na montanha ele fica 40 dias jejuando, sem tomar água e sem comer nada. 40 dias, diz a Bíblia. Isso foi um jejum sobrenatural. Jejum sem comida eu já vi de 40. Sem tomar água, isso é milagre. Não existe. Mas o que Deus faz? Como é que Deus responde? E o texto vai falar que essa busca, essa trilha por consagração é respondida por Deus de várias formas. Primeiro, Deus falava face a face com Moisés. Não é que quer dizer que ele viu a face, mas Deus falava com ele de forma direta, como quem fala um amigo. Revelação clara, específica. Deus falando. Segundo, Deus honrou essa busca especial, trazendo a nuvem da sua presença. Quando ele orava, o povo via a nuvem e via Deus ainda estar com Moisés, está abençoando a liderança dele. Terceiro, a Bíblia diz
que Deus dá uma palavra para ele. Êxodo 34:10. Quando ele está buscando o Senhor dessa maneira, o Senhor diz para ele: eis que faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, no meio do qual estás, verás a obra do Senhor, porque coisa terrível que faço contigo. Olha o que Deus está falando. Você está me buscando? Eu vou fazer maravilhas, tá? Coisas inéditas, que nunca se viu antes em lugar nenhum, em povo nenhum, em lugar nenhum. Eu creio, Deus vai fazer coisas inéditas entre nós, amém? Você crê nisso? Se nós percorremos trilhas de consagração. Mas, quando ele termina esse período, a Bíblia diz que o rosto de Moisés começa a brilhar. Ele desce a montanha, ele não sabia. Mas quando ele chega lá no pé da montanha, o povo não podia olhar para ele, porque a glória do Senhor resplandecia na sua face. E quando ele entrava na tenda do encontro, a glória, o brilho aumentava. E o povo sabia que ele falava em nome do Senhor. Porque Moisés buscou a Deus de uma forma especial. Ele procurou uma trilha nova de consagração. O Senhor também mostrou a glória dele, se revelou a ele de forma especial. Quantos querem experimentar e viver experiências novas com Deus? Levante as duas mãos, deixa eu ver se tem gente. Você quer viver coisa que você nunca viveu com Deus? Quem quer? Então fala assim: Deus, me mostra a sua glória hoje. Me mostra a sua glória. Me mostra a sua glória. Se revela a mim de uma forma especial. Eu creio, Deus vai fazer isso, se estivermos dispostos a trilhar caminhos novos de consagração. Esses dias nós estávamos tendo reunião com a equipe ministerial, e a gente estava sonhando o plano, algumas ideias para o ano que vem. E a gente estava conversando, em determinado momento, o pastor Marcelo perguntou para mim assim: pastor, você está pregando sobre o novo de Deus. E o que é esse novo que a gente vai viver ano que vem? Como que a gente vai levar a igreja a buscar esse novo de Deus? E nós falamos exatamente sobre isso. Ele começou a falar de um livro que ele estava lendo, e dizendo assim: para viver o novo, eu acredito que a gente tem que procurar caminhos novos de consagração. E foi muito interessante, porque nós resolvemos fazer coisas que nós, enquanto equipe, nunca fizemos juntos, tá? Então nós vamos, os pastores da equipe, nós vamos subir a montanha junto para orar um dia, fazer uma vigília nossa lá no monte. Não é porque o monte tem alguma coisa, mas porque a gente está procurando caminhos novos. E eu creio, Deus vai fazer coisas novas. Hoje eu vou te convidar a fazer coisas que você nunca fez. Sabe o que eu quero? Hoje eu queria olhar para algumas ferramentas de consagração que a Bíblia nos apresenta. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não usa todas as ferramentas que Deus tem para nós, para a nossa consagração. E hoje eu queria olhar essas ferramentas em 4 perspectivas. Primeiro, consagração pessoal. Segundo, consagração familiar. Terceiro, consagração do trabalho e consagração da comunidade, da igreja. Não vai dar tempo de falar esses 4, mas eu vou falar de 2 hoje aqui. A sua consagração para com Deus e da sua família. Quem quer trilhar caminhos novos de consagração? Quem quer experimentar o novo de Deus? Amém? Como é que isso funciona? O que a Bíblia fala sobre consagração pessoal? São vários os textos da palavra, mas em Tito capítulo 1, a Bíblia está falando dos líderes da igreja. Ela diz assim: é preciso, porém, que o obreiro ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Deixa eu dizer algo, agora eu vou citar vários textos da Bíblia. Se você quiser, pode anotar no celular. Tá, o bloco de notas, mas não é para ver notícia agora, tá bom? Anota no bloco de notas para você gravar aqui a mensagem, tá? Consagração pessoal, esse está em Tito, capítulo 1, versículo 8. A palavra consagrado aqui
ela significa o exercício da piedade. Essa palavra no grego aqui, ela é usada em vários outros textos em que a Bíblia fala do piedoso, tá? Tem a ver com devoção. Ele está dizendo que o líder, ele tem que ser alguém que busca Deus, que é um homem piedoso. E o que a Bíblia fala sobre a piedade, o exercício dela? Primeiro, em 1 Timóteo 3,16, a Bíblia diz que essa busca por Deus, ela tem que ser cristocêntrica. Grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Primeiro, ela começa em Jesus e flui através de Jesus. Se você quer sim buscar mais a Deus, você precisa olhar para Jesus, olhar para como ele fazia, como ele se relacionava com o Pai. Jesus se submetia, Jesus ia para lugares ermos orar, Jesus fazia jejum. Como é que ele buscava? A nossa devoção tem que partir de Cristo. Segundo lugar, em Timóteo, 1 Timóteo 4, 7 e 8, a Bíblia vai falar que ela é um exercício. Ele diz assim: exercita-te na piedade. Olha para a pessoa que está do lado, exercita-te na piedade. Às vezes a gente só faz exercício na academia. E a Bíblia está falando que a devoção, ela é um exercício de fé. Tem que ter disciplina, tem que ser todo dia, tem que ter hora marcada, tem que ter tempo com Deus, senão não funciona. Terceiro, a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, homem de Deus, foge dessas coisas, antes busque a piedade. Ele está falando no capítulo 6 sobre a ganância. Ele vai falar que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E aí ele está falando, homem de Deus, antes de ficar buscando dinheiro, busque ao Senhor de todo o teu coração. Sabe, se você quer ter experiências novas com Deus, você precisa buscar ao Senhor, praticar o exercício da piedade de forma especial. Orar como nunca orou, ler a Bíblia como nunca leu, buscar ao Senhor de forma entusiasmada, sim, com o coração cheio de fé, buscando ao Pai. Deus vai se revelar para você, amém? Quem quer praticar o exercício da piedade? Eu já contei aqui, houve um divisor de águas na minha vida espiritual, quando eu entendi a bênção de orar todos os dias, de exercitar a piedade, fazer devocional todo dia. Eu com 19 anos, o Senhor se revelou para mim e disse: olha, você não me conhece. E eu comecei a orar na garagem lá de casa. Comecei a levar o violão, orava, tinha o meu tempo de oração. E eu tive experiências lindas na garagem. Eu começava orando. Os primeiros momentos foi difícil passar ali um tempo. Eu tinha feito um voto com o Senhor de gastar 1 hora. Foi difícil, mas depois foi se tornando cada vez mais prazeroso buscar a presença do Senhor. E esses dias foi tão especial porque lá na minha casa a gente está fazendo um escritório. Na garagem, eu estou construindo ali um escritório. E o irmão que estava trabalhando lá na obra da garagem, ele é da igreja e falou: pastor, você viu o que Deus está fazendo na tua vida? Eu falei: não. Ele falou: Deus está te levando de volta para a garagem. Ele disse isso. E aí na hora eu fiquei pensando: Senhor, é verdade. Fiquei até arrepiado na hora que ele falou assim. Porque foi como se Deus estivesse falando para mim: eu quero te levar a esse lugar de novo. Eu orava de madrugada, era o meu horário. Eu às vezes pegava o meu caderno de oração, começava e não tinha hora para acabar. Mas depois que os filhos nasceram, eu comecei a orar de manhã. E é o meu horário de oração ainda hoje. Eu acordo cedo, né? Levo as crianças na escola e depois tenho o meu tempo, ou antes ou depois, de oração. Mas quando ele, irmão, falou assim: Deus está querendo a minha madrugada, um tempo a mais. E esses dias eu estava lá, todo mundo foi dormir, eu peguei meu violão, me escondi lá na minha garagem nova agora, minha garagem renovada. E eu fiquei buscando, e Deus me visitou de uma maneira especial. Sabe o que Deus está querendo? Te levar para a tua garagem. Dizer: filho, exercita na piedade, eu tenho coisas novas, mas você precisa me buscar de um jeito novo. Mas a Bíblia também fala que a consagração, ela pessoal,
ela envolve outras ferramentas. Os votos. O apóstolo Paulo, nessa busca por Deus, ele faz votos ao Senhor. Atos 18 diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Muito provavelmente, o voto que Paulo fez foi o voto de nazireato, de nazireu. Por quê? Porque o voto de nazireu, se você ler lá em Números 6, nesse voto, quando alguém queria se consagrar, tá? Ou para um momento especial, ou para um ministério na sua vida, em Números 6, a Bíblia fala que ele deveria praticar esse voto. O que era? Ele não devia tomar nada do fruto da videira, nem vinho, nem suco de uva, nem comer uva. Não deveria cortar o cabelo, não deveria ter contato com os mortos. Tá? Mas quando terminasse o período da consagração, ele voltava ao sacerdote, entregava uma oferta e raspava o cabelo. E aí o cabelo era queimado junto com a oferta lá, terminou o voto. Então, muito provavelmente, o que Paulo está fazendo aqui para raspar o cabelo, era esse voto, tá? Ele tinha terminado um tempo especial de consagração na sua vida. Uma outra maneira da gente buscar a Deus é através dos votos. O único cuidado que a gente tem que ter é que em Eclesiastes, a Bíblia diz que quem faz voto com Deus e não cumpre é louco. Então, se você fez um voto com Deus, cumpra, amém? Eu não quero te complicar, quero te ajudar. Então, fez um combinado com Deus, cumpra. Agora, a Bíblia vai nos mostrar exemplos de votos que deram certo, foram bem praticados. Por exemplo, Ana. Ana não podia ter filhos, ora a Deus e faz um voto. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E aí vem Samuel, que é uma bênção. Agora, a Bíblia também fala de Jefité, que faz um voto impensado. Se a gente ganhar a guerra, o primeiro que entrar na porta, eu vou sacrificar. Deus nunca pediu oferta humana. Quem entra pela porta, filha de Jefité, foi um desastre esse voto. Então os votos, eles têm que ser praticados com coerência. E eles são, sim, sinais de consagração na nossa vida. Há uns anos atrás, eu tive o privilégio de participar de um congresso que estava o pastor Márcio Valadão, e a gente estava batendo papo na mesa sobre vários assuntos, e ele compartilhou a história de um voto que ele fez num momento difícil que ele estava vivendo na igreja. E ele fez um voto ao Senhor, falou: Deus, enquanto esse problema que está acontecendo não for resolvido, eu vou andar descalço. Fez um voto doido dele lá. E aí ele falou que logo depois que ele fez o voto, ele foi convidado por um ministro para ir numa reunião no Palácio do Governo, onde já estavam as autoridades, o presidente, já está todo mundo. E ele falou: bom, agora eu vou entregar o voto. E Deus falou: negativo, não resolveu o problema. E ele falou: gente, eu fui descalço na reunião lá do Planalto. Porque eu tinha feito um voto com o Senhor. Essa é uma maneira de se consagrar, o exercício da piedade, mas a Bíblia também fala dos votos. Outro tipo de consagração, a Bíblia fala dos jejuns e das abstinências. Olha que interessante, o próprio Jesus usou o jejum como uma forma de consagração pessoal. Jesus, ele é batizado. E antes dele começar o seu ministério, a Bíblia diz que ele vai para o deserto. E ele vai jejuar para se preparar para o ministério que Deus tinha para ele. Agora eu fico pensando, se Jesus, que é Jesus, teve que jejuar, quanto mais eu e você. Existem tempos na nossa vida de batalhas e tipos de guerras espirituais, cujo jejum é uma ferramenta poderosa de consagração. Olha o que a Bíblia ensina. Tem um determinado momento que os discípulos não conseguem expulsar um demônio de um menino. Tá lá em Lucas 17. E aí
eles perguntam para Jesus: por que a gente não está conseguindo fazer isso? E Jesus diz: porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Deixa eu te dizer, tem alguns níveis de batalha, de enfrentamento que a gente vive, que a gente precisa usar essa ferramenta, o jejum e a oração. Eu acho bonita a história de Daniel, porque ele está procurando uma revelação especial de Deus, e ele faz 21 dias de jejum. E quando a resposta chega, o anjo que traz a resposta, ele conta para ele a respeito de uma guerra espiritual que estava acontecendo, para que a resposta não chegasse. Existem batalhas, níveis de batalhas na nossa vida que a gente só vence com jejum e oração. Eu já tive muitas experiências especiais com Deus jejuando e orando. Algumas guerras assim, que eu tinha que tratar com alguns líderes, algumas situações complicadas. Eu lembro de orar e jejuar, e Deus me dá revelações muito específicas. É uma situação que eu tive que tratar na igreja, que Deus mandou eu dar um relógio quebrado para uma pessoa. Eu falei: meu Deus, na época do jejum. Mas porque eu fiz isso, obedeci, parecia não fazer sentido, Deus resolveu um problema que estava acontecendo. Porque quando a gente jejua e ora, a gente tem acesso à graça do Senhor. Quantos querem ver a glória de Deus? Use as ferramentas espirituais. Quer ver outra ferramenta que eu não sei se você conhece? Emprego de exclusividade. Tem um texto na Bíblia, Êxodo 40, versículo 9 a 11, que fala das coisas consagradas no templo, no tabernáculo. Ele fala para passar óleo na bacia e consagrar a bacia. Agora, me explica o que é uma bacia consagrada. O que é uma bacia consagrada? É algo usado exclusivamente para Deus. Então passa o óleo, o que ele está dizendo? Essa bacia não vai ser usada para lavar roupa, para fazer comida. Ela só vai ser usada para Deus. Uma das maneiras da gente buscar a consagração na nossa vida é empregar exclusividade. Tá? Mas como é que isso funciona? A gente pode consagrar objetos, a gente pode consagrar coisas, a gente pode consagrar pessoas ao Senhor. Trabalhos. Eu lembro que aqui na igreja, né, uma vez um irmão me ligou, falando: pastor, vem aqui visitar um terreno que eu tenho, uma chácara. E eu fui lá visitar a chácara. E aí ele falou assim: pastor, essa chácara eu só posso vender ou para uma organização missionária, ou para uma igreja, algum projeto de Deus. Eu falei: mas por que, meu irmão? Ele respondeu assim: porque essa terra é consagrada. Eu dediquei exclusivamente para o Senhor. Teu computador talvez vai ser consagrado para Deus. Tem coisa lá que não entra, em nome de Jesus. Teu celular, consagra. Tua empresa, teu trabalho. Outra maneira, eu posso dar exclusividade ao que eu faço para Deus. Eu lembro uma época, a minha mãe, as contas lá em casa, faz anos isso, eu era criança. A gente estava apertado financeiramente, e a minha mãe resolveu fazer delícia de abacaxi para vender. E eu lembro que a minha mãe, meu avô era um bom vendedor, minha avó, minha tia boa vendedora, minha mãe era boa vendedora. E ela começou a vender delícia de abacaxi, doce para tudo que era lugar, e começou uma bagunça lá em casa, e fazendo doce, fazendo aquela correria, e tá confusão, cheiro de doce. Meu Deus, nunca comi tanto doce na minha vida. E eu lembro que um dia ela chamou a gente tudo para conversar lá em casa. Ela falou: eu vou parar de vender o doce. Eu falei: por quê, mãe? Ela falou: porque quando eu aceitei o chamado para o ministério, eu disse que eu ia trabalhar exclusivamente para o Senhor.
E Deus me cobrou, falou: você não tinha feito um compromisso comigo? Não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, mas cuidado com os compromissos que você faz. Nós consagramos. Eu lembro que o Vitinho, que trabalhava aqui na igreja, no Ministério Infantil, hoje ele está lá no Rio Grande do Sul. Um dia ele me contou que o pai dele, o Paulo Davi, deu para ele uns pratos de bateria e falou assim: filho, isso aqui é um presente, mas isso aqui é consagrado ao Senhor. E ele se desviou uma época dos caminhos do Senhor, ele fazia parte de uma banda. E ele disse: Michel, eu ia tirar o prato da bateria, do case, para tocar, e eu não conseguia, porque aqueles pratos eram consagrados ao Senhor. Uma das formas de nós nos consagrarmos é também empregando exclusividade. Você pode consagrar teu trabalho, tua vida, um determinado bem, recurso, para o uso exclusivo da glória de Deus. Bom, eu falei de várias ferramentas. Sabe por quê? Eu tenho certeza que Deus vai se revelar de forma inédita para nós ano que vem. E sabe o que eu quero? Te empurrar a trilhar caminhos novos de consagração. Talvez você está usando a caixa de ferramentas pela metade. Esses dias eu fui pegar minha caixa de ferramenta lá em casa, estava um desastre, não tinha quase nada. Sumiu as chaves de fenda, não achava nada. Tem que dar uma reciclada, comprar uma ferramenta nova. A gente vai mudando e vai perdendo as coisas. Sabe o que acontece? Talvez na tua caixa de ferramenta espiritual você não está usando algumas ferramentas de consagração. Eu queria te desafiar a usar todas as ferramentas para viver algo novo de Deus na tua vida. Quem quer abrir a caixa de ferramentas aqui? Quem quer usar as ferramentas do Espírito? Você quer? Então levanta a mão aí, levanta as duas mãos. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor coloque nas mãos dos meus irmãos ferramentas de consagração novas. Tem gente aqui que nunca jejuou, que o Senhor os leve a jejuar. Tem gente aqui que perdeu a devoção e o Senhor está dizendo: ei, volta para o teu lugar de oração. Tem gente aqui que o Senhor está convidando a empregar exclusividade, a usar ferramentas novas. Mas eu quero pedir, à medida que o teu povo usa as ferramentas de consagração, que a palavra de Deus ensina, que o teu poder e a tua glória os alcancem de maneira especial. Pai, existem enfrentamentos que os teus filhos estão vivendo, que eu creio que nos próximos dias, através dessas ferramentas, o Senhor vai trazer solução, que eles ouçam essa palavra e coloquem em prática, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem quer viver coisas novas com o Senhor? Eu quero. Segundo tipo de consagração que a gente vai falar. Falamos de consagração pessoal. Eu vou terminar já falando de consagração familiar. Semana que vem eu falo sobre o trabalho e sobre a comunidade. E venha no culto. Porque eu tenho certeza que Deus está nos chamando como igreja para vivermos coisas novas. Mas consagração familiar. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia vai falar em Êxodo 29, 7, pode subir já o pessoal do louvor, eu já estou terminando. Êxodo não, falei errado. Em 1 Timóteo 3, 5, a Bíblia diz: se alguém não sabe se governar sua família, como vai cuidar da igreja de Deus? A Bíblia vai falar que se um líder espiritual quer crescer, ele precisa antes de tudo olhar para os seus. Eu acho bonito porque a Bíblia fala de várias formas de consagrarmos a nossa família ao Senhor.
Mas tudo começa com uma decisão. Olhe para mim aqui. Decida consagrar você, mas consagrar os seus ao Senhor, a sua família ao Senhor. Olha Josué, ele tomou uma decisão. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, lá no finalzinho. Quem está aqui, olha para mim, tome uma decisão. Consagrar a sua família ao Senhor. É uma decisão que a gente toma. A Bíblia fala de várias maneiras, tá? Tem a Shema e Deuteronômio, que fala de inculcar na mente dos filhos a palavra, recitá-la de manhã, de tarde, de noite, quando andar, quando caminhar, e fala um monte de coisa. Mas eu queria enfocar na decisão. Deus mostrou para mim que eu discipulava muito bem um monte de gente, mas não discipulava tão bem assim os meus filhos. Isso ficou mais claro para mim depois do problema que eu tive no coração. Quando eu estava indo para a maca lá para o centro cirúrgico, eu lembrei da minha família, da minha esposa e dos meus filhos e do Senhor, mas não lembrei do trabalho, ainda que eu ame o que eu faço. Depois, quando eu voltei, eu tive que ficar em casa um mês lá internado, vendo os meus todos os dias. E teve um dia que eu saí para andar com a Nina, e ela batendo papo, conversando, e eu falei, meu Deus, estou perdendo isso. Logo em seguida, nós convidamos o pastor Abe Uber para mim estar aqui. E eu fui levar ele um dia para almoçar. E falei, pastor, o senhor tem mais experiência que eu, já abriu igreja no Brasil todo, fazendo um trabalho lindo. Pastor, que conselho você me dá? Quero te ouvir. E aí ele olhou para mim assim e falou, Michel, se eu puder te dar um conselho, faça culto familiar. Eu esperava qualquer conselho, não esperava esse. E ele falou, o meu pai era um homem muito piedoso, mas muito piedoso. Ele era um homem tão consagrado que quando eu era criança eu achei que o meu pai era um anjo. Eu comecei a estudar na Bíblia que os anjos às vezes se disfarçam de gente. E eu falei, o meu pai deve ser um anjo disfarçado. Daí um dia que ninguém estava vendo, eu falei, pai, conta para mim, você é um anjo disfarçado. O pai dele falou, filho, anjo não casa. Aqui ó, eu sou casado. Eu esqueci dessa parte da Bíblia. Ele falou, ele era criança. Mas esse homem ficou na casa dele. Ele falou, depois que eu já estava mais velho, o meu pai estava mais velho, estava doentinho, ele ficou lá em casa. E ele ficou um tempo morando com a gente. E na hora que ele foi embora, ele falou, filho, se eu puder te dar um conselho, a igreja está bem, teu ministério está indo bem, está tudo lindo, mas faça mais cultos familiares. E o pastor então resolveu fazer um compromisso. Pai, quantos? E ele falou, olha, o máximo que você conseguir. Ele falou, então tá bom, fez as contas, falou, eu vou fazer 5 vezes por semana o culto familiar. E aí ele me explicou como ele fazia, as experiências que eles tinham, eram cultos breves, mas ele tomou a decisão de consagrar a família ao Senhor. Eu ouvi aquilo e falei, eu vou pôr em prática. Eu comecei a fazer os cultos, como o pastor fazia, 20 minutos, às vezes é uma bagunça. A Nina começa a cantar, daí às vezes dá uns entreveros entre os dois, é uma maravilha. Mas sabe, outras vezes, Deus tem nos visitado com glória e poder. Na sala da minha casa, eu tenho visto a glória do Senhor com os meus. Esses dias eu estava falando com o Beni e com a Nina. Estava fazendo cultinho com eles. E a Sil estava aqui também atrás, ali terminando de arrumar algumas coisas e ouvindo.
E eu estava falando do temor do Senhor. Eu comecei a contar várias experiências minhas com Deus. E eu comecei a falar da grandeza de Deus. Falei de uma história de um mergulhador que, se tivesse se lançado, comparei com um mergulhador que se lança nas águas e encontra uma baleia azul gigante. Falei, ao mesmo tempo que ele ia ficar maravilhado com a grandeza da baleia, ele ia ter medo. E eu comecei a falar do temor do Senhor, como Ele era grande, como Ele era poderoso, como Deus é majestoso. E de repente eu fui vendo meu filho afundando no sofá, com os olhos vidrados, olhando para mim. E eu vi que ele estava com uma cara estranha. E então eu olhei e falei, filho, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ele começou a chorar e disse, papai, eu estou sentindo o temor do Senhor agora. Eu pus a mão no ombro do meu filho, comecei a orar por ele, e ele foi visitado pelo Espírito Santo na sala da minha casa. A Sil veio, nós o abraçamos e ele começou a chorar muito. E recebeu uma visita de Deus na sala da minha casa. Esse foi o meu melhor culto do ano. Melhor do que qualquer reunião que eu participei. Eu vi a glória de Deus entre os meus. Eu não quero discipular todo mundo, eu vou treinar os meus filhos. Eles vão ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Na minha casa nós vamos trilhar caminhos novos de consagração. E Deus vai nos visitar. Os meus filhos vão ver eu orando na garagem. Vão ver o amor que nós temos pela palavra e pelo Senhor. Vão ouvir da nossa boca os testemunhos com Deus. E eles vão viver essas coisas em nome de Jesus. Mas isso vai acontecer na tua casa. A glória do Senhor virá sobre os seus. Deus vai te visitar de forma sobrenatural. Seus filhos verão a glória do Senhor. Se você levar os seus por um caminho de consagração, trilhar caminhos novos, vocês vão ter experiências com Deus dentro de casa.